Olá, tudo bom? Nessa nossa série sobre profissões na área do mercado de games, hoje vamos estar explanando sobre o Level Designer. O Level Designer, na prática, é um construtor de ambientes para games, não importa se ambientes 2D ou 3D. Ele é o camarada que produz, faz a parte de produção e criação, dependendo da limitação da equipe, né? Obviamente um indie independente acaba fazendo tudo sozinho, mas quando você está trabalhando em equipe, há subdivisões. Mas vamos falar do perfil desse profissional. Esse profissional, ele tem que estar munido primeiramente de direção de arte. E o que é direção de arte? Direção de arte é saber gerenciar diferentes elementos focados para a produção de algo. Ou seja, né, não basta o level design, inclusive é um grande engodo, ou seja, um grande erro que imito também, né, quando as pessoas nos procuram e perguntam qual engine eu devo aprender. A engine é uma ferramenta, é um erro focar todo o seu trabalho baseado numa engine, tá? Você tem o level design, ele tem que se munir de direção de arte, que aí eu poderia subdividir em várias itens, como por exemplo teoria de cores, entender de fotografia, iluminação, enquadramento, composição de estruturas, ok? Entre outros elementos, mas um dos principais, eu acredito, que é ser autodidata, tá sempre se atualizando, fazendo pesquisa. Para cada projeto há um trabalho de pesquisa, e quando eu falo pesquisa, não caia aí de repente no erro de achar que é só ir na internet, ir lá no Google, pesquisar e acabou. Não. O maior laboratório que nós temos é a vida, né? Quando eu era pequeno, eu tinha mais ou menos aí uns... A história não vai ser longa não, tá? Tinha aí mais ou menos uns 5 anos de idade. Eu me lembro que eu colocava as almofadas como se fossem, por exemplo, a poltrona de um escritório e a mesa. E eu ficava desenhando. E eu comecei a cultivar a cultura de tentar aprender a desenhar, pegava livros como referência e também começava a montar maquetes, né? A partir de caixinhas como por exemplo pasta de dente, caixa de fósforo, etc e tal. Isso quando eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Eu comecei a criar essa cultura, né? Quando eu cheguei na primeira série do primário, eu já desenhava em nível profissional, né? Não que eu tenha nascido com dom, é que de tanto tentar quando eu era pequeno, eu fui conseguindo ter aí, a ganhar habilidades na área de desenho, pintura, maquete, maquete física, né? Porque não existia nem computador na minha época, né? E por aí vai. O fato é o seguinte: hoje a gente percebe que a maior parte das crianças estão crescendo com a tablet na mão, mas deixando muitas habilidades de lado, como pintura, música, parte artística como um todo, né? Brincar de massinha, sabe? Coisas do gênero, o vulgo stop motion, né? Até pintura gouache mesmo, sabe? Montar maquetes com palito de sorvete, isso se fazia muito antigamente, entre outras disciplinas. O que acontece? O ser humano ele é dotado de várias habilidades que estão lá, adormecidas, como se tivesse uma gaveta esquecida que está empoeirando. E o fato é o seguinte: crescemos, a tecnologia é algo bom, mas tem que ser encarado como um meio, como uma ferramenta, não como um fim ou um todo. Isso é um grande erro. Tá? Então procura desenvolver outras habilidades, tá? Como por exemplo, estar sempre antenado, pesquisando com jingles, efeitos sonoros, tendências, tá? Fazendo pesquisa mesmo de campo, sabe? Fazendo pesquisa mesmo de campo, pegando, tirando foto, né? Hoje todo mundo tem smartphone aí, pode dizer praticamente, ou foto digital, câmera digital, tira foto do ambiente. Você vai construir um ambiente em 3D? Você vai construir um ambiente em 3D? Vai lá, pessoalmente nesse local. Não fica no Brasil, tudo bem, aí tem internet, tem livros, etc e tal, tem documentários, mas se por exemplo, você vai construir, às vezes você vai construir um ambiente que, poxa vida, na sua própria cidade tem coisas que tenham referência sobre aquilo, né? Então procure ir lá, pesquisar, estudar, explanar. Então procure ir lá, pesquisar, estudar, explanar, sem pressa, com calma, tá? O tipo de terreno, por exemplo, você vai construir um ambiente, sei lá, você vai fazer um ambiente aí
europeu, sei lá, Alpes suíços. Poxa, Alpes suíços, tudo bem, você vai ter que pesquisar documentário, né? Alpes suíços, tudo bem, você vai ter que pesquisar documentário, etc e tal. Mas o tipo de árvore é diferente, a vegetação, a neve, temperatura, vento, etc e tal. Isso você vai ter que pesquisar. Ah, vou fazer, sei lá, um tipo de vegetação aí bem... Vou fazer, sei lá, um tipo de vegetação aí. Vou fazer, sei lá, um tipo de vegetação aí do Nordeste. Ok, então você tem que verificar qual a região do Nordeste, porque o Nordeste é muito grande. O tipo de vegetação, árvore, a intensidade com relação à luz do sol, o calor, etc. E tal. Quer dizer, tudo requer pesquisa. Não importa se é um game simples 2D para mobile ou se é um AAA em 3D aí para consoles. Tudo requer pesquisa, ser autodidata e estar sempre se atualizando. E quando eu faço atualizar, não pense que tudo é só internet. Livros, tá? Principalmente livros focados para a parte de técnicas, cores, fotografia, gestão de arte. Faça cursos de extensão, tá? Inclusive aqui na Camaleão temos vários cursos gratuitos de extensão, tá? Então, hoje, sem contar a grande vasta gama, né, aí de técnicas aí disponibilizadas gratuitamente na internet, né? Então, assim, procure estar antenado com a parte de sonoplastia, que é edição de áudio, criação de efeitos sonoros, que você pode criar captando áudio no próprio mundo real, né? Então essa alquimia de diferentes elementos é que vai estar aí sempre girando em torno de você, proporcionando que você esteja aí desenvolvendo suas habilidades e aí aperfeiçoando elas. Então procure entender que o mundo não é só um computador. E procure entender que não é dominar uma engine que vai capacitar você a ter sucesso, mas é o seu talento em conjunto com suas habilidades focadas, direcionadas, que vai fazer você conseguir fazer uma ótima produção de um game. Então assim, procure principalmente ter foco, tá? Seja organizado, principalmente com relação ao deadline. Deadline é o cronograma, né? As datas programadas com as tarefas aí para serem cumpridas, né? Um objetivo maior lá na frente. Então assim, o level design, ele tem que estar antenado. Por exemplo, você vai criar um mapa de textura aí, por exemplo, para estar simulando um castelo. Pô, tem que ver o tipo de pedra, a coloração, o tamanho, a técnica que você vai utilizar para estar simulando o rejunte, as elevações, etc e tal. Então, por exemplo, digamos que você precisa retratar aí um ambiente, sei lá, por exemplo, um presídio. Você vai ter que pesquisar sobre presídio. Ambiente externo, montanhas com relevos e planície. Depende do local do país, da cidade, né? Nem toda montanha e planície é igual. Então você vai ter que pesquisar sobre o tipo de vegetação, pedras, vento, o tipo de atmosfera, céu, tem aurora boreal, nuvens, enfim. Você vai ter que pesquisar todo esse tipo, o tipo de água, né? Tem lagos, rios, fontes, nascentes, não sei. Tudo isso você vai ter que pesquisar. O tipo de terrenos tem efeito de erosão ou não. Por exemplo, deserto. Parece que todo deserto é areia, sol escaldante de dia e muito frio à noite. Acredite, amigo. De deserto para deserto varia muito, alguns desertos têm até vegetação rala, varia questões aí do tipo da areia, vento, velocidade, enfim, dunas, elevações e depressões, etc e tal. Então assim, até de deserto que parece que é tudo igual, há diferenças. Por exemplo, Polo Norte e Polo Sul. Pode ter gelo lá em cima, vamos dizer assim, nos extremos da Terra, em cima e embaixo. Mas acredite, há diferença entre ambos. Questões não só de fauna e flora animal, né? Isso, fauna e flora animal, como também questões do tipo de água, temperatura, as formas dos icebergs, rochedos, etc e tal. Então assim, vale muito a pena, é essencial, a base do trabalho de um level design é a pesquisa. Pode dizer tranquilamente que 70% do tempo ele gasta pesquisando e 30% é a produção em si. A produção, para quem não sabe, é o processo mais rápido, o processo que mais leva tempo, que delonga aí tempo e despende mesmo, é o processo de pesquisa, né? Então se você não souber, por exemplo, você vai, sei lá, você vai estar simulando aí, digamos, um ambiente, por mais simples que seja o seu jogo, vamos jogar em um ambiente como, sei lá, Mario Bros, em 2D. Digamos que você vai fazer um jogo no estilo plataforma, Mario Bros, em 2D para mobile. Mesmo assim, o teu personagem precisa ter uma identidade, tudo bem que aí você deve estar pensando, mas quem vai fazer isso é o game design. O game design cria as mecânicas. O level design não precisa necessariamente entender das mecânicas, criar armadilha, criar inimigo, relação entre itens e personagens, relação entre personagens com personagens, veículos, etc. Ele não precisa entender necessariamente das mecânicas. Na realidade, no Brasil,
o level design acaba tendo que fazer essa parte, mas não necessariamente. Muitas vezes essa parte quem faz é só o programador ou junto com o game design. Mas no Brasil é essencial o level design, ele pelo menos ter essa direção de arte. Por exemplo, eu vou fazer um jogo aí para mobile, plataforma no estilo cartoon. Então ele precisa entender de desenho e traço cartoon. Precisa saber desenhar não só no papel, mas também principalmente no computador. Alguns objetos para o computador, os que já estão bem familiarizados, vão lá com a mesa digital e tudo, e vai lá e desenha, ilustra tudo no computador. Inclusive mesa digital, diga para vocês, é o Wacom, tá? Que inclusive é considerada a melhor marca do mundo e inclusive mandamos de brinde para os nossos alunos. Voltando, o fato é o seguinte: o level designer, no caso aí, por exemplo, ele vai fazer um jogo de plataforma 2D para mobile, então ele, poxa, é no estilo cartoon, então ele tem que saber as técnicas, passar o mesmo traço o level inteiro, né, do personagem, dos itens, da atmosfera, do ambiente, do background, etc e tal. Então, por exemplo, ele está ilustrando, sei lá, digamos aí um game plataforma que esteja ilustrando algo, por exemplo, no Ártico. Então ele tem que saber que existe cavernas com estalactites, que são aquelas pontas, aqueles gelos que caem do teto, que ficam grudados no teto e podem cair em você. Opa, isso é importante. Ele não precisa saber fazer a mecânica daquele gelo aí pontuda da estalactite caindo, mas ele precisa saber que aquilo existe, ele precisa saber ilustrar e produzir aquilo, tá? Então estou dando um exemplo prático. A água, poxa, todo mundo sabe que a água no Ártico, né, é bem gelado, então ele tem que saber que aquilo lá, por exemplo, se o personagem cair naquela água, poxa, ele vai petrificar, ele vai congelar, né? Então ele passa, obviamente, esse conceito, essa ideia para o game design, que junto com o programador vai estar produzindo e criando essa mecânica, mas ele tem que saber ilustrar uma água aí que só de olhar você veja, nossa, se cair aí ele vai congelar. Então ele tem que saber passar a ideia, a identidade do ambiente. Não, por exemplo, aurora boreal. Poxa, falar de Ártico sem aurora boreal não é falar de Ártico, né? Então ele tem que saber ilustrar a aurora boreal aí, mesmo que seja um game, por exemplo, de plataforma como estamos aí conjecturando para mobile, né? Então ele tem que saber todos os elementos do ambiente que existem. E hoje tem uma vasta gama de formas de você estar conseguindo aí fazer pesquisa e coleta de informações, seja através aí da internet, livros, tem muitas bibliotecas aqui mesmo no Brasil, ou através, por exemplo, de uma viagem que você tenha feito, ou até mesmo das redes sociais principalmente, né? Você deve conhecer, você pode não ter viajado o mundo inteiro, mas você deve conhecer muitas pessoas que viajaram, ou conhecer quem conhece. E aí você pode fazer uma coleta também através das redes sociais, perguntando às pessoas coisas específicas daquilo que você quer coletar para o jogo que você vai produzir. Então tudo isso é muito relevante, é muito importante. Por exemplo, você vai fazer um jogo aí de plataforma, continuando a ideia de game plataforma, que eu sempre parto do princípio do game mais simples, né? Que eu acho que com o simples você fica mais fácil de ilustrar e fazer analogia junto ao composto. Você vai fazer, por exemplo, um game aí que se passa na Nova Zelândia. Nova Zelândia é o país que mais tem geysers no mundo, que são aqueles gases com água quente que enfim, sai com tudo da terra. Tem um buraco aí de tanto tempo, vem e aquela água quente escaldante e a metros, ela coisa assim de 50 metros de altura, sai com tudo do chão. Então assim, por exemplo, você pode usar isso até fazer essa ilustração e passar isso como mecânica para o ambiente, para o jogo, né? Então isso, estou dando um exemplo simples de pesquisa, né, e ilustração. Você vai fazer, por exemplo, algo que você passa no Rio de Janeiro. Você sabe que lá tem que ter bondinho, lá tem o bondinho, tem o pão de açúcar, etc. E tal, e você quer passar, de repente, fazer a ilustração do bondinho como ideia para o seu personagem, vamos dizer assim, um game em plataforma 2D para mobile, que ele vai pular de bondinho em bondinho. Poxa, legal, perfeito, entendeu? Inclusive na Camarão estamos fazendo a produção de algo parecido, né? Mas é um game de corrida, é um game na realidade de carro. O fato é o seguinte: você precisa estar calçado de propriedade para produzir o seu ambiente. Não importa se um ambiente 2D ou um ambiente 3D aí no estilo AAA. Eu sempre parto do princípio que é bom você começar fazendo pesquisas principalmente em games antigos de 8 bits, né? Da época do Nintendinho, Master System, e games de 16 e 32 bits também, como Super NES, Mega Drive e outros mais por aí. É sempre bom fazer uma pesquisa nos jogos retrôs, porque assim, a mecânica deles é usual até hoje. Hoje está aí, enfim, uma vasta gama está sendo lançada em inúmeros games retrôs para mobile, para computadores e até mesmo para consoles, né? Para quem não sabe, né? Então, poxa vida, a prova disso são os últimos games lançados, por exemplo, no Big Festival, que é o maior evento de desenvolvedores aqui do Brasil. Muitos jogos no estilo retrô mesmo, não só em gráfico, mas mecânica. Mas faça pesquisa nesses jogos retrôs
lá da época de 8 bits 16 e 32, não só por causa da mecânica, mas por causa da identidade. A mecânica, como eu falei, fica com o programador e o game design, perfeito? Mas você quer ser um level designer, você tem que fazer a pesquisa por uma questão de ver como a direção de arte era bem feita, a identidade. Óbvio, você às vezes vai querer fazer um jogo aí mais com os gráficos mais assim parrudos, mais atualizados e tudo, não tem problema, não tem problema algum. Porém, faça essa pesquisa lá no passado para que você possa estar bem calçado no presente, de propriedade, tá? Para que você entenda como é que o pessoal pensava, os game designs na época, né? Na verdade, os level design da época pensavam na hora de produzir um ambiente. Não é que, poxa vida, eles pensavam assim, a identidade para estar simulando uma lava, um vento, um gelo, etc e tal. Em suma, procure jogar ou ver os gameplays, mesmo que na internet, dos jogos de 8 bits a 32, para que você consiga aí também aí absorver conhecimento, tá? Essas aqui são pequenas dicas, tá? Para que você possa aí, tá? Poxa vida, para que você possa estar isso atualizando e, enfim, aprendendo mais, tá bom? Eu espero ter podido ajudar vocês. Quem tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, Skype, e-mail, Facebook, eu ligo aqui na Calma Leão Digital, tá ok? O perfil do Level Design é este, e para quem está curioso em termos de salário, ele varia aí, mais ou menos, vai de produtora para produtora, mas varia entre R$3.000 a R$10.000. Vai também da produtora, do porte e também do estilo de produção, tá bom? Lá fora, eles pagam em torno aí de pelo menos $5.000, tá? Essa é a média lá fora, tá? Então, só para que você tenha uma ideia aí também. Mas aí, não preciso nem dizer, para você conseguir aí uma oportunidade lá fora, você tem que ser muito bom em ter portfólio. Então, faça o seu portfólio, lance jogos aí na rede Steam, App Store, Google Play, por aí vai. Mas participe de eventos como o Big Festival, tá? Lance seu jogo, é gratuito participar do Big Festival, só comentando com vocês. Inclusive tem a categoria para jogos demo, ou seja, jogos que estejam em desenvolvimento, tem categoria para jogos já prontos, lançados em alguma rede online como Google Play, App Store ou Steam da Valve, tá bom? Vale a pena você participar, é gratuito, tem premiação em dinheiro, você vai ter contato com publishers da Sony, da Microsoft, vai ter contato com vários aí desenvolvedores independentes, bem como as produtoras nacionais do Brasil que vão estar lá. Onde fica o Big Festival? Aqui em São Paulo, ocorre todo ano, no mês de junho, tá ok? É uma semana inteira no Centro Cultural de São Paulo, tá ok? Muito obrigado pelo tempo de vocês, dúvidas só entrar em contato comigo, tá bom?